Existem filmes ou até mesmo séries que eu costumo parar pra rever de vez em quando. Muito mais filmes do que séries, já que filme é um tiro só, né? Enfim, Alita é um desses. No total, eu já devo ter visto esse filme umas 4 vezes. O motivo pra isso é porque, óbvio, Alita é um excelente filme, live action. E o outro motivo é que ele é um filme que passa direto na Globo, o que facilita bastante minha vida, fazendo com que eu não tenha que ir atrás de site pra pesquisar o filme, né? Por mais que também, pô, o filme tá completo disponível no YouTube, só com uma qualidade meio merda. Por mais que a Globo costuma também cortar certas coisas do filme, como às vezes cenas mais violentas, dependendo do horário, né? Mas isso é o de menos. Depois de ver tantas vezes, acho que já tá aprovado de eu trazer um vídeo aqui falando um pouco sobre o que eu acho de Alita. Vou tentar trazer o mínimo de spoilers do filme aqui, mas sim, esse vídeo vai ter spoiler sim, tá? Assim como no mangá, o filme começa quando um cara encontra restos de uma ciborgue desativada em uma espécie de ferro velho. Mais tarde, ele se apresenta como Dr. Ido e reconstrói um novo corpo para a ciborgue, e dá o nome dela de Alita. Ido pergunta se ela lembra de alguma coisa antes de ser desativada, mas Alita diz não se recordar de nada. Ele explica que o cérebro de Alita estava intacto, então o normal seria ela se lembrar de pelo menos alguma coisa. Mas não é o que acontece, ela não se lembra de absolutamente nada. Depois disso, ele diz que aquele ferro velho na verdade é um lixão e que tudo que vem dali vem de uma cidade voadora lá de cima, chamada de Zalem, a única cidade que restou após uma grande guerra que ocorreu no passado. E já que o doutor encontrou ela em meio ao lixo, isso implica com que Alita seja daquele lugar, por mais que não tenha nenhuma memória sobre o lugar. Logo depois desse breve diálogo, junto de Alita, somos apresentados à Cidade do Ferro, ou Iron City. Cidade essa que claramente tem um estilo steampunk no seu visual, mas que também tem certas características que lembram muito o gênero cyber. Um exemplo disso é o torneio de fute, onde o lugar é cheio de luzes, outdoors e, claro, robôs que parecem ser muito mais avançados do que o comum, já que no mesmo filme tu tem isso aqui e isso aqui. Mas veja, isso não é nenhum defeito, já que a ideia é que já existia uma sociedade super avançada, mas com a guerra, muita da tecnologia e recursos acabaram se tornando escassos ou até mesmo extintos. Além de só sobrar a cidade de Zalem após o conflito, então esse contraste de tecnologia, pô, é bem justificável. Sobre a Alita e também o ambiente, dá pra ver fortes semelhanças com o Astro Boy. Astro Boy eu digo o filme, já que eu não consumi nenhuma outra obra de Astro Boy. A Alita tem um coração, ou melhor, um núcleo super potente capaz de gerar energia para a cidade por anos, igual ao núcleo de Astro Boy, também super potente. A cidade de Zalem é uma cidade voadora super avançada, semelhante à cidade onde Astro Boy foi criado e depois fugiu. E por debaixo da cidade voadora existe uma cidade ou civilização de qualidade de vida extremamente inferior. Iron City, enfim. Bom, Alita não consegue voar nem disparar fogos, mas os dois robôs são sentimentais e preparados para qualquer tipo de combate, então tá aí mais uma semelhança. Acho que no tempo que eu vi esse filme pela primeira vez, o termo live action não tinha se popularizado tanto como é hoje em dia. Então eu costumava achar que era um filme de animação que mesclava junto com pessoas reais. Do tipo Avatar, eu acho que Avatar veio antes, né? Do tipo Avatar ou também os filmes da Marvel, né? Os filmes da Marvel não são de fato live action, por mais que também seja a adaptação de outras histórias e também combinem o CGI junto com pessoas reais e enfim. Mas a Alita tem um gênero, um tipo de filme, formato de filme, que é muito semelhante a mangás, né? Não a quadrinhos de super-heróis, então eu acho que dá pra diferenciar, né? A qualidade de animação da Alita chega a me lembrar aquele filme do Rap Fit e Lenda dos Guardiões, mega realista. Até metade do filme você provavelmente vai esquecer que ela é uma animação e começar a enxergar ela como uma pessoa de verdade, né? Talvez. Assim como o Avatar, o filme utilizou da captura de movimentos, o que facilitou bastante na animação e com certeza deu muito mais vida para as coreografias. Combinou muito bem com o CGI. Foi um caso onde, pô, o CGI deu certo. Uma coisa que eu reparei nesse filme é que ele costuma dar bastante atenção para os olhos. Alita, quando tem um flashback, a transição de cena ocorre por meio dos olhos. Quando o doutor é emboscado por a gangue de robôs malvadinhos, eles comentam sobre os olhos dele. Na luta com Grushka, Alita em um último golpe acerta também um dos olhos. E o maior inimigo, Nova, quando controla o corpo de alguém, o que indica isso são os olhos azuis. No seu próprio design, o que mais chama atenção é a parte dos olhos, já que ele usa um óculos, vamos dizer, bem chamativo. Inclusive, eu acho esse design dele muito tosco, tipo, muito tosco mesmo. Cara, esse cabelo fazia ele parecer aquele típico vilão barra cientista louco. E ele tem essa aparência no mangá também, mas, pô, não deixa de ser feio, né? Ele só não perde pro interesse romântico da Alita depois de virar um robô. Aquela cabeça humana junto com aquele corpo de robô,
Cara, meu Deus do céu. Ainda bem que ele morreu, porque, mano, tava muito feio isso aqui, fala sério. Se fosse pra ele ficar assim durante todo o resto do filme, cara, eu não ia suportar olhar. Não sei se foi intencional, mas outros personagens, como o Zapan, por exemplo, que também tem um rosto humano e um corpo de robô, o design dele, pô, é bem foda. Acho que pelo fato da gente acompanhar algo durante toda a história como um humano, né? Eu acho que possa meio que justificar essa estranheza quando a gente vê isso aqui, né? E falando nisso, né, cara, que robozinho de merda foi esse que o doutor implantou no Hugo, cara? O braço do boneco se despedaçou com o próprio peso. Ainda falando sobre Hugo, a morte dele mostra muito bem o quão dispostas a ir para além as pessoas estão. A imagem que eles têm da cidade é como se chegando lá tudo seria melhor e perfeito, o que claramente não seria. Vector já esfrega isso bem na nossa cara na conversa que ele tem com o próprio Hugo, onde em Iron City ele pode ser quem manda, mas em Zalem ele só seria apenas mais uma escória da sociedade. Durante todo o filme não é mostrado absolutamente nada de como é lá, ou como funciona aquela cidade, o que gera muita curiosidade, mas provavelmente também deve ser mais uma cadeia alimentar, só que ainda mais cruel do que Iron City é. A morte de Hugo representa muito bem todas as pessoas que literalmente entregam suas vidas para entrar em um lugar que, na verdade, não quer ir lá. A cidade também não parece se importar nem um pouco com eles. Tanto é que há os anéis de proteção para afastar qualquer um que tente entrar lá. Além de não se ver ninguém diz além descendo para a superfície, além do que são expulsos. Mas o filme não fala muito bem sobre quem é expulso de Zalem, isso apenas fica no mangá mesmo. Hugo é um daqueles personagens que parecia já destinado a morrer. Aquela situação com o caçador de Zapan, a Alita junto com a doutora Shiren, consegue salvar ele, mas tudo isso para logo depois ele morrer pros anéis. Outra pessoa também importante, não tanto quanto o Hugo, mas que morreu, dessa vez fora de cena, também é a doutora Shiren. Eu digo que ela não é tão importante quanto algo porque, pô, ela não tem o mesmo tempo de cena quanto ele. O que Vector faz com ela é bem cruel e grotesco, mas não gera muita comoção, até porque tudo aconteceu fora de cena. Então serviu mais pra dar um choque na gente e falar, puta que pariu, ela se fudeu por ter ajudado a Alita. A morte dela reafirma essa mensagem de que a ambição de ir pra Zelém pode ser fatal e quase sempre acabar em morte. Outra coisa interessante é um diálogo que acontece entre Grushka e Alita na segunda luta com eles, que é aquela depois do bar, né, dos caçadores. No diálogo ele fala que o subsolo na verdade também já foi um lugar habitável e que cidades são construídas em cima de outras cidades e por aí vai. O filme só soltou essa informação e depois mais nada. Não sei se isso tem no mangá ou se foi só inventado no filme, né? Já que o filme também, ele não inventa muitas coisas, mas ele pega uma coisa e adapta de uma forma meio que nova, né, praticamente. É como se fosse algo novo do diretor. Inclusive, comparando os dois, pelo menos até o capítulo onde eu li, já que eu não li tudo, eu acho o filme um tanto superior ao mangá, a obra original. Mas claro, a obra original tem muito mais detalhes, né, como sempre. Mas bom, Alita foi um sucesso, pelo menos aqui no Brasil. E diferente da boa parte dos live action, foi um filme que agradou bastante o público. E por enquanto ele tá sendo ainda meu filme live action favorito. Mas apesar disso, eu não sei se haverá uma continuação, é bem certo. Esperamos que sim. Mas por enquanto eu acho que é isso. Tchau.